E aí pessoal, bem-vindos. Esse aqui é um tutorial que eu fiz em 2008. Eu tô regravando ele agora porque o YouTube tirou o áudio original do meu outro vídeo. E também eu tô gravando agora com uma qualidade melhor. O Photoshop também já mudou de várias versões. E eu achei que seria legal fazer esse tutorial novamente pra galera que tá começando agora. Porque é bem melhor você aprender com a interface que você usa no dia a dia do que com a interface mais antiga. Então, e com os comentários também durante o tutorial. Eu tô usando essa imagem aí, que é a mesma imagem que eu usei no meu outro tutorial. Como eu tô fazendo isso como uma homenagem, porque eu gosto bastante do outro tutorial. E vamos lá, vamos começar. A gente vai usar a Pen Tool. Com a Pen Tool você pode fazer infinitas coisas. A minha ideia aqui é te ensinar a usar a ferramenta. E uma vez que você sabe usar a ferramenta, você vai poder fazer muitas coisas. E entre uma delas é fazer essa seleção, fazer uma seleção bem precisa sobre uma área da imagem específica que você quiser. E no caso aqui nesse vídeo eu vou estar fazendo isso para retirar a personagem desse fundo e depois eu poderia aplicar ela em qualquer outro tipo de trabalho ou qualquer coisa que eu desejasse fazer. Então a Pentool é essa ferramentazinha aqui que se encontra aqui na esquerda. Você pode clicar nela ali ou apertar simplesmente o P do seu teclado. Qualquer um dos dois vai servir. E ela é bem fácil de usar, mas ela tem uns pequenos detalhes que eu vou mostrar para vocês. Ela é uma ferramenta que serve tanto para você fazer traços retos, sem curvatura nenhuma, quanto você pode também fazer traços curvos, como você clica e arrasta. Assim que você arrasta, aparecem essas duas arestas e você vai poder controlar a sua curva de acordo com o que você quiser. Aí você vai vendo aí na hora de fazer a seleção. Ela tem uma peculiaridade. Por exemplo, eu fiz essa curva agora. Se eu clicar novamente em qualquer parte da imagem ou da área de trabalho, ela vai continuar a curva. Olha só, vou fazer um clique aqui. Ela fez uma curva ali. Isso pode ser muito bom ou pode ser péssimo. Porque às vezes você está fazendo uma curva e vem um detalhe que é reto. E se você não der um jeito nisso, vai ficar essa curva mesmo e isso vai ser horrível. Você não vai conseguir trabalhar direito. Então, uma maneira legal de se fazer isso é fazendo o seguinte. Repare que tem essas duas arestas aqui. E esse pontinho no meio que foi onde eu cliquei para fazer a curva. Se eu apertar Alt e clicar nesse pontinho no meio, repare que uma das arestas vai sumir. Sumiu uma das arestas. Eu vou clicar aproximadamente no mesmo lugar que eu cliquei antes e vocês vão dar uma olhada no que vai acontecer. Ele fez uma linha reta. Isso é. Quando eu estava aprendendo essa ferramenta, eu acho que isso daí foi o pulo do gato para fazer grande parte das coisas que eu consigo fazer hoje em dia com ela. Claro que tem outros detalhes da ferramenta também, mas esse eu acho que pra mim é um dos essenciais. Porque não sei agora, porque sinceramente eu ainda não reparei nas interfaces novas do Photoshop. Pelo menos quando eu comecei a aprender, não tinha lugar nenhum que mostrasse isso. Então, assim, provavelmente foi vendo algum outro tutorial também que eu descobri esse detalhe da ferramenta. Mas pela interface do Photoshop você não vai achar isso. Não vai achar essa questão de apertar o Alt e clicar ali no pontinho. Uma vez que você sabe esses dois comandos, já é tipo bem suficiente para você fazer esse tipo de recorte, seleção que eu tô falando aqui. Eu vou começar a fazer agora, não pretendo fazer com grande precisão, porque eu quero mostrar para vocês como a ferramenta funciona. E se eu começar a fazer com muita precisão, vai demorar muito o tutorial, vai ficar um vídeo longo e cansativo. Não é esse o intuito do vídeo. Então vamos lá, vamos começar. E conforme eu for fazendo, eu penso em alguma coisa aí, se eu tiver que fazer algum comentário para explicar alguma coisa do que eu fizer para vocês.
Isso que eu acabei de fazer agora também é um negócio bem interessante de se reparar. Eu criei um ponto ali, mas eu coloquei ele numa posição não muito legal. Você pode apertar Ctrl e clicar nesse pontinho que você acabou de criar e arrastar ele pela tela para você ajustar a posição dele. Essa é uma maneira bem legal de se corrigir um erro. Talvez não exatamente um erro, mas um ponto que você fez num lugar que não ficou tão legal assim para fazer a curva. Quando você chega numa borda, assim, num canto da imagem, não tem problema você fazer uma seleção completamente desregular aqui por fora. Não tem realmente problema nenhum, porque na hora que você passar isso para seleção, ele vai encaixar certinho aqui na linha que é o limite da imagem. Ou a grande questão que você tem que pensar é na hora de voltar para a imagem, para você voltar certinho aonde a imagem volta. Outra coisa legal para te ensinar também sobre a Pen Tool. Eu acabei de clicar num pontinho ali, eu já tinha feito um outro mais na frente, cliquei nele. Apareceu a aresta. Eu posso controlar essa curva novamente. Basta para que eu clique com o Ctrl no pontinho, vai aparecer a aresta. Eu vou continuar segurando o Ctrl e controlar o outro pontinho aqui, dá uma olhada só. E com isso eu ajeitei uma coisa que eu tinha achado que não ficou legal. Deixa eu falar uma coisa nesse finalzinho. Você pode fazer. Aqui nesse caso, eu poderia fazer um pontinho bem perto do outro. Para isso é tranquilo, é só dar bastante zoom. Você vê que os pontos eles não aumentam, independentemente do zoom. Então isso pode te dar bastante precisão na hora de fazer essa seleção. Eu posso fazer aqui, por exemplo, olha só, para fazer bem certinho. E é importante depois que eu feche essa seleção com esse ponto que foi o ponto inicial. Você pode reparar que apareceu uma coisinha diferente ali no mouse. Parece que é uma bolinha ali, pareceu uma coisa diferente, olha só. Quando eu coloco o mouse em qualquer outro ponto, o símbolo é outro. Então eu vou clicar ali e aí pronto, está fechada a minha seleção. Uma vez que você tenha feito toda a sua seleção e tenha fechado ela, é muito simples. Basta você clicar com o botão direito do mouse na sua seleção ou em qualquer área, não tem problema, desde que a sua seleção esteja, digamos assim, selecionada. E aí você vai clicar em Make Selection. Eu não sei exatamente como é que está na versão português de Photoshop, mas a posição da opção com certeza vai ser a mesma. Com certeza vai ser também alguma coisa relacionada à seleção, fazer seleção, alguma coisa do tipo. Uma vez que você clica nisso, ele vai abrir essa janelinha. Essa opção aqui é uma opção que ela pode, digamos que, suavizar as bordas.
Eu não sei se esse é o termo correto para se dizer isso, tá? Mas, é, digamos assim, ela vai dar um efeito de fade nas bordas da sua seleção. Isso vai, às vezes você vai gostar disso, às vezes não. Às vezes isso vai ser útil para você e às vezes não. Eu recomendo você testar isso e ver o que mais se encaixa na sua seleção no trabalho que você está fazendo no momento. Seleciona suas opções, aperta OK e agora ela e virou tudo uma seleção mesmo, como se fosse uma seleção com qualquer outra ferramenta de seleção. Uma vez que você tenha selecionado isso, você pode recortar essa seleção. Eu apertei Ctrl X, ele deu um recorte, você viu, sumiu tudo ali. Eu vou, no caso, agora eu vou colar com Ctrl V, ele vai criar uma nova layer, uma nova camada. E agora eu posso sumir com a camada de fundo. Claro que ficou esse fundo aqui, porque eu não fiz seleção aqui, a ideia era só fazer em volta mesmo para mostrar para vocês. Mas eu quero mostrar que foi uma seleção que eu fiz relativamente rápido, sem muita precisão. Mas mesmo eu não tendo utilizado assim grande empenho nessa seleção, ela ficou certinha. É uma ferramenta que ela tem uma precisão por si só, sem você ter que fazer grandes coisas. Por essa questão de você poder dar zoom e fazer a seleção desse modo. A partir daí é só você salvar a sua imagem ou continuar o seu trabalho a partir, criando novas camadas e fazendo o que você quiser com ela. Bem, eu acho que em matéria de seleção com a Pen Tool, eu acho que é mais ou menos isso. A Pen Tool ela pode fazer outras coisas, mas isso daí é só um dos usos dela. E que pra mim é um dos mais úteis. Eu uso bastante isso. Eu vou dar uma palhinha rápida aqui também sobre essas outras opções aqui, só pra não passar despercebido. Mas não é nada que você, fazendo o teste, você não vai descobrir, olha só. Criei aqui, deixa eu botar um fundo pra ficar melhor, senão vocês vão acabar não enxergando. Vou aplicar um fundo aqui, um fundo preto. Fundo preto é bom de enxergar a Pen Tool. Criei essa linha aqui. Quero botar um ponto no meio dela. Bom, eu quero dizer, não exatamente no meio, mas numa parte dela. Selecionei essa aqui, essa opção aqui. Clique segura, tá? Pra abrir esse menuzinho. Selecionei ela. Botei o mouse em cima da linha, cliquei, apareceu um ponto. Cliquei em outro, apareceu outro ponto. E assim eu posso fazer infinitos pontos, quantos eu quiser. Da mesma forma que eu posso deletar pontos, que é essa outra ferramenta que fica logo abaixo. Cliquei em cima do ponto, ele sumiu. Vou clicar aqui no da borda para vocês perceberem melhor. Cliquei e ele sumiu. Essa ferramenta aqui, que é a Pen Tool também, mas é a Pen Tool de uma maneira como se fosse... ela é controlada pelo mouse, digamos assim. Vou falar rapidamente dela, porque isso daí é uma coisa que ou você vai ter que ter uma mesa digitalizadora para fazer e usar legal, ou você vai ter que ter uma precisão no mouse muito grande. Por exemplo, eu estou desenhando aqui, digamos assim, fazendo uma linha qualquer com a Pen Tool. Quando eu soltar, isso tudo vai virar coisa da... Olha só, soltei. Virou coisa da Pen Tool. Quando eu uso essa ferramenta aqui, o Path Selection Tool, que ela serve exatamente para selecionar esses vetores que a Pen Tool cria, eu posso ver que ela criou, que aquela ferramenta de desenho livre, digamos assim, criou um monte de pontos com curvas, que eu vou poder mostrar para vocês usando essa outra aqui. Com curvas que às vezes são grandes, às vezes pequenas, mas que é uma forma da Pen Tool, que a Pen Tool teve, que a ferramenta teve, de fazer essas curvas da maneira que eu desenhei, independentemente de eu ter que ficar clicando um por um e fazendo. Até hoje, eu ainda não consegui grande utilidade para ela, mas se você tiver aí uma mesa digitalizadora ou precisão no mouse,
sua precisão motora, talvez seja interessante você experimentar essa ferramenta. Eu acho que por enquanto é só. Eu acho que vocês já vão conseguir fazer ótimas seleções com essas dicas que eu dei. E é isso. Quem gostou, se inscreve no canal, por favor. Dá um like, ajuda. É, Espero que vocês tenham tirado proveito desse meu vídeo. E em breve estarei fazendo mais aí pra vocês. Um abraço pra todos. E isso aí.